Pelos próximos minutos, não vou apenas falar com você. Vou levá-lo por algo, uma experiência, uma mudança, porque quando terminarmos, você não vai apenas entender o que está te segurando. Você vai sentir algo dentro de você mudar. Você vai começar a ver as coisas de forma diferente, não apenas seus pensamentos, mas a maneira como sua realidade tem se moldado ao seu redor esse tempo todo sem você prestar atenção a isso. E quando isso acontece, tudo começa a se encaixar, sem esforço. Então, aqui está o que eu peço a você. Pelos próximos minutos, deixe de lado as distrações. Dê a si mesmo esse momento, completamente, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas algo para aprender, é algo para entrar. Então, vamos começar. Quero que você volte a um momento em sua vida em que algo que você queria muito simplesmente não aconteceu. Talvez tenha sido um relacionamento, um emprego, uma oportunidade, algo em que você continuou pensando, esperando, até mesmo obcecado, e não importa o que você fez, simplesmente não se manifestou. Agora, compare isso com outro momento. Um momento em que algo incrível simplesmente se encaixou sem esforço. Um momento em que você mal pensou sobre isso. Talvez nem se importasse tanto. No entanto, de repente, aconteceu, quase como mágica. Por que isso acontece? Porque as coisas que perseguimos parecem correr para mais longe, enquanto as coisas que somos indiferentes parecem fluir para nós sem resistência. Bem, há um mecanismo oculto por trás disso. Na verdade, muitas pessoas não prestaram atenção a isso ou simplesmente não têm ideia de que isso existe. Primeiro, deixe-me dizer por que isso acontece. Porque quando você entender isso completamente, vou lhe dar uma maneira simples, mas poderosa, de começar a usá-lo intencionalmente. E quando você começar a aplicar isso, verá uma mudança dramática. As mesmas coisas que antes pareciam fora de alcance começarão a fluir em sua direção sem esforço. Então ouça com atenção, porque este é o momento em que tudo muda. O universo, ou mais precisamente, sua realidade, não é algo que está acontecendo com você. É algo que está respondendo a você, e é aqui que a maioria das pessoas fica presa. Você não está esperando a realidade mudar. A realidade está esperando por você. Pense nisso. Quantas vezes você quis tanto algo, mas ele simplesmente não veio? E então, no momento em que você parou de se importar, no momento em que você deixou ir, bum, ele apareceu. E isso não é uma coincidência, essa é a lei. Porque quando você persegue, quando você fica obcecado, quando você continua procurando por provas, você está dizendo à realidade que você não tem isso. E a realidade sempre refletirá o estado em que você está. Mas no momento em que você para de precisar dela, para de verificar, para de tentar controlá-la, é quando ela começa a se mover em sua direção, não porque você desistiu, não porque você parou de querer, mas porque você mudou para a versão de você que já a tem. E quando isso acontece, tudo se alinha. Isso é exatamente o que Neville Goddard estava tentando fazer você ver. Ele disse: assuma o sentimento do desejo realizado, e essa suposição sustentada se solidificará em fato. Agora pense nisso por um segundo. Ele não disse esperar por isso. Ele não disse desejar por isso. Ele disse: assuma. E suposição não é tentar, é saber. Quando você assume que algo já é seu, você não o persegue. Você não fica procurando por sinais. Você não fica sentado ali imaginando quando isso vai acontecer, porque na sua mente, isso já aconteceu. E é exatamente por isso que não fazer nada é a chave. Porque no momento em que você assume que está feito, você para de interferir, você para de pensar demais, você para de duvidar, você para de tentar forçar isso a acontecer. E é aí que as coisas começam a se mover, porque a realidade, finalmente, tem espaço para mudar sem resistência. Você provavelmente notou que as coisas que você quer desesperadamente demoram uma eternidade, mas as coisas com as quais você
realmente não se importa, elas aparecem sem esforço. Por quê? Porque quando você não se importa, você não está bloqueando, você não está apegado, você não está microgerenciando, você não está em um estado de espera. Então, flui. Então a verdadeira questão é: como você usa isso para trazer tudo o que você sempre quis para a sua vida, sem fingir que não se importa? Porque sejamos realistas, você não pode fingir desapego. Você não pode simplesmente sentar lá e dizer a si mesmo: ok, eu não me importo mais, enquanto no fundo você ainda está verificando, ainda esperando. Isso não é deixar ir, isso é fingir deixar ir. E a realidade, ela não responde ao que você diz, ela responde ao que você realmente sente. Então, como você realmente faz isso? Como você se desapega sem forçar, sem lutar para não sentir nada, sem se enganar em um estado em que você realmente não acredita? Porque quando você entende isso, tudo muda. É exatamente isso que estou prestes a lhe mostrar. Fique comigo. O primeiro passo: pare de perseguir. Agora mesmo, quer você perceba ou não, você está no modo preciso que isso aconteça. E esse modo está mantendo você preso, porque toda vez que você pensa onde está ou por que ainda não está aqui, você está reforçando o fato de que não está aqui. E a verdade é que, se você já tivesse, não estaria procurando por isso. Então, deixe-me perguntar, se já tivesse feito, como você se sentiria? Você ficaria ansioso? Não. Você estaria constantemente verificando? Não. Você estaria duvidando? Não. Você estaria relaxado, confiante, certo? E essa é exatamente a energia que faz isso aparecer. Porque quando você para de procurar por provas, quando para de esperar, quando para de procurar por sinais, você entra na energia de já tê-lo. E essa é a energia que o puxa para você sem esforço. Então, a partir deste momento, pare de procurar por isso. Pare de esperar por isso. Pare de questionar quando isso está chegando. Em vez disso, entre na energia do conhecimento. E no momento em que você fizer isso, tudo começará a mudar. Agora, deixe-me mostrar como permanecer neste estado, sem cair na dúvida. Fique comigo. O segundo passo: agora que você parou de perseguir, o próximo passo é permanecer no estado de já ter isso, sem cair na dúvida novamente. E é aqui que a maioria das pessoas erra, porque no começo você pode se sentir confiante. Você pode sentir como: ok, eu tenho isso, eu sei que já é meu. Mas então, algumas horas se passam, um dia, talvez 2, e de repente, aquela vozinha se insinua: espere, mas onde está? Aquele momento, esse é o teste. Porque no segundo em que você começa a procurar novamente, duvidar novamente, verificar novamente, você desfaz tudo. Você desliza de volta para a energia de não ter isso. Então, como você impede que isso aconteça? Você faz as pazes com o fato de não saber quando ou como isso vai acontecer. Porque é aqui que a mudança real acontece. A maioria das pessoas pode assumir por um momento, mas não consegue deixar de lado a linha do tempo. Elas não conseguem entregar o como, mas se você puder, você se torna imparável. Porque o momento em que você para de ficar obcecado sobre quando isso vai acontecer é o momento em que você prova a realidade que você já tem isso. E quando você não está mais perseguindo, não está mais esperando, não está mais desesperado por sinais, isso não tem escolha a não ser aparecer. Então, a partir deste momento em diante, quando a dúvida se infiltrar, não faça nada. Deixe passar. Deixe ir. Porque quando você consegue sentar naquele espaço, sem reagir, sem forçar, sem precisar, você entra em um recebimento sem esforço. E é aí que tudo começa a se mover em sua direção. Agora, vamos falar sobre o passo final, a parte que trava isso permanentemente. O terceiro passo:
Neste ponto, você fez as duas coisas mais importantes. 1. Você parou de perseguir. Você não está mais operando de um lugar de espera, busca ou esperança. 2. Você permaneceu no estado. Você aprendeu a se sentar com a incerteza sem quebrar a energia de já tê-la. Agora vem o passo final: travá-la e deixá-la fluir. E aqui está a chave: você deve fazer as pazes com o silêncio antes da manifestação. É aqui que a maioria das pessoas desmorona, porque depois que param de perseguir e se acomodam no conhecimento, elas esperam uma mudança imediata. Elas pensam: ok, estou fazendo tudo certo, então onde está? E esse pensamento sozinho as puxa de volta para o modo de espera. Mas aqui está o que você precisa entender. Sempre há uma lacuna entre a suposição e a realidade se atualizando. Essa lacuna não é um atraso, é alinhamento. A realidade não está testando você, ela está se recalibrando para corresponder ao seu novo estado. Então, nesta etapa final, seu trabalho é simples: continue vivendo sua vida. Fique tranquilo, recuse-se a se estressar com isso. Porque quando você consegue segurar essa energia, quando consegue sentar em silêncio, sem se esforçar para fazer algo acontecer, isso vai acontecer. E a melhor parte: não vai acontecer do nada. Vai acontecer de uma forma que pareça fácil, natural e até melhor do que você imaginou. Então, a partir deste momento, quando a dúvida surgir, quando a impaciência começar a puxar você, não faça nada. Não porque você não se importa, mas porque você já sabe que está feito. E quando você conseguir fazer isso, nunca mais vai perseguir. Porque tudo o que você quer vai começar a perseguir você. Então agora você sabe. Manifestação não é sobre fazer mais, é sobre permitir. No momento em que você para de perseguir, para de checar, para de esperar, tudo se encaixa. Você não precisa forçar, você não precisa implorar por sinais, você não precisa se perguntar quando ou como, porque quando você realmente entra no estado de já tê-lo, a realidade começará a mudar para corresponder a ela, e agora depende de você. Você pode voltar a pensar demais, a adivinhar e a esperar. Ou você pode fazer a única coisa que muda tudo: nada. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever no canal e clicar no ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.